Bom dia. Cris, bom dia, Cris. Tudo bem, meu irmão? Glória a Deus. Bom dia, gente. Se você pudesse colocar de pé. Glória a Deus. Já aproveita para dar um alô aí para quem está do teu lado. Cris, não vale a Mari, não vale mais. Você já falou aí para ela. Aproveita para dar um bom dia aí para o irmão que está do teu lado, para a irmã que está do teu lado. Caça alguém aí em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fernando, tudo bem? Deus abençoe, viu? Deus é bom, amém? Se você puder fechar os seus olhos, abre o teu coração, fecha os teus olhos. Pai, nós te amamos. Como nós te amamos, como nós desejamos a tua presença, como nós precisamos da tua presença. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, o Senhor é a razão de nós vivermos. Tudo é para ti, tudo é por ti, Jesus. Nós não queremos outro, nós não precisamos de outro. O Senhor supre tudo, o Senhor supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que nos toca de uma maneira que ninguém nos toca, nos cura de uma maneira que ninguém nos cura. O Senhor é aquele que tem nos ensinado todas as coisas, e que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando todas as coisas. Nós precisamos aprender de Ti, Jesus. Nós precisamos aprender de Ti. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos absolutamente nada, Senhor. Então continua nos desconstruindo. Continua desconstruindo e quebrando muitas fortalezas. Muitas fortalezas na mente, muitas fortalezas no nosso coração. Continua, Senhor, destruindo aquilo que precisa ser destruído nas nossas vidas. E continua construindo novas coisas. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Jesus faz nova todas as coisas e continua fazendo nova todas as coisas da nossa vida. Nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Nós viemos aqui para, na nossa limitação e na sinceridade do nosso coração, nós viemos aqui para te adorar. Por isso continua nos ensinando e nos ensine a te adorar. Nós estamos aqui para te cultuar. Desde já receba, Jesus, toda a adoração. Que os céus estejam abertos nesse lugar. Que nenhuma opressão venha sobre esse lugar. Que os céus estejam abertos e que absolutamente nada atrapalhe o culto a Ti, Jesus. Nos cobre com as Tuas mãos, com as Tuas asas. Nos cobre, Jesus, com esse maravilhoso e precioso sangue que foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Nos cobre com esse sangue. Nós te pedimos pela Tua presença, Jesus. Esteja com a Tua presença aqui e flua no nosso meio, Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo passeie no nosso meio. Que a presença do Espírito Santo encha esse lugar, encha esse ambiente, que a atmosfera desse lugar seja uma atmosfera diferente, Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã. Libera sobre nós aquilo que precisa ser liberado. Nós vamos te adorar para sempre, Jesus. Na beleza da Tua santidade, Senhor. Vamos adorá-lo. Mais uma vez, abra o teu coração para Ele. Feche os teus olhos. Esqueça por um momento das angústias, das aflições da vida. Esqueça por um momento daquilo que você tem pensado durante a semana. Coloca tudo aos pés do Senhor. Coloca todas as suas angústias, as suas aflições, as suas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Nós te agradecemos, Jesus. Vamos adorá-lo. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa adoração. E se você puder, ofereça agora uma salva de palmas a Ele.
Jesus, recebe a nossa adoração, recebe Jesus. Vamos adorá-lo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteiro.
que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado, Jesus. Te amamos, Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça
Obrigada, Pai, por nos resgatar, por nos salvar, por nos redimir, ó Deus.
conhecer Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Adore. Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias, o Cristo do Deus vivo, o Cristo do Deus vivo, o prometido, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Cristo, o ungido do Deus vivo, o ungido de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Ele triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz. E na cruz ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. As nossas dívidas que nos acusavam e que nos afastavam do Senhor, os nossos pecados na cruz foram perdoados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados nos matavam dia após dia e estávamos mortos. Mas Ele nos deu pela graça dEle o dom gratuito da vida, juntamente com Ele. Perdoou todos os nossos pecados, um a um, de A a Z. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos o Teu nome, amamos a Tua presença, amamos a obra da cruz, amamos a palavra da cruz. Nós te amamos mais do que a nós mesmos, muito mais do que a nós mesmos. Convém que o Senhor cresça e que a gente diminua. Que a gente morra a cada dia, Jesus. Que sejamos crucificados com Cristo, para que Cristo viva em nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar ao Teu lado, a estar contigo. Nos ajude. A jornada é longa. E nós precisamos, Senhor, das Tuas mãos. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, da Tua direção. Nós queremos a Tua direção, Jesus. Nós queremos a Tua direção para prosseguirmos. Que a nossa vida, a vida de cada um aqui, testemunhe
testemunhe do Cristo do Deus vivo, testemunhe da obra da cruz, que a nossa vida testemunhe do teu nome, Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Nos ajude, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós. Queremos ser encontrados com Cristo e em Cristo. Que o nosso nome, Jesus, esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, porque nós confessamos o teu nome, nós não nos envergonhamos do teu nome, e nós desejamos mais e mais do teu nome. Nos ajude, nós oramos, te agradecemos, oramos em nome do nosso amado, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o único. Tu és digno da nossa adoração, Jesus. Tu és digno da nossa adoração e desse culto. Por isso receba as nossas palmas nessa manhã. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Se há alguém digno, é Jesus Cristo. Se há alguém digno, esse é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Amado da nossa alma, amado da nossa alma, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas a Ele. Ele é digno. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Podem sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ache o teu lugar. Tem bastante lugar aqui, tá? Se você está caçando um lugar aí no fundo, tem bastante lugar aqui na frente, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a quem nos visita hoje. Anderson, tudo bem? Graça, tudo bem? Tá bom. Glória a Deus. Você que nos visita essa manhã, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Deus abençoe demais a sua vida. Que você esteja assim na presença de Deus, recebendo aquilo que Ele tem para despejar sobre a tua vida nessa manhã, para colocar dentro do teu coração a porção dele nessa manhã, no nome de Jesus. Que você seja muito abençoado, muito abençoada. É isso que nós desejamos aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez você tenha chegado durante a adoração, então eu quero que você dê um bom dia para quem está do teu lado. E diga a essa pessoa algo impactante. Fala algo impactante. Michele, fala algo impactante para alguém, vai. Você é uma profeta do Deus vivo. Fala algo impactante para a vida de alguém. Não vale dizer a respeito do jogo de hoje à noite, em nome de Jesus. Não vai causar contenda na congregação aqui, tá bom? Não pode. Deixa esse assunto para depois. Estou vendo palmeirense, estou vendo corintiano aqui. Meu Deus. Só aqui, né? Para unir todo mundo, né, Wagner? Só aqui, né? Oh, glória. Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero dizer que nós temos 2 ações sociais no calendário da nossa igreja aqui. Todo segundo sábado do mês nós fazemos uma ação no albergue, lá no albergue do Canindé, tá? O nosso irmão Branco ali, nossa irmã Vanessa, se você quer se envolver, quer participar, procura esse casal no final do culto. Levanta a mão, por favor, Branco, Vanessa. Procura eles e pega as informações com eles. Nós estivemos ontem lá, né? E
para variar só um pouco, né? Foi maravilhoso, foi uma bênção, né? A gente sai de lá cheio, né? Cheio da presença de Deus. A gente acha que vai lá para dar alguma coisa, mas na verdade a gente recebe. Então é uma bênção. Então todo segundo sábado do mês nós nos encontramos às 2h da tarde lá na porta do albergue do Canindé. Entramos lá e fazemos ação. E ontem foi uma ação de Páscoa, foi bem legal. Então está na agenda da igreja, todo segundo sábado do mês. Tá? E quero agradecer também quem esteve lá ontem, né? Os irmãos, as irmãs que foram até lá, se envolveram, manifestaram Cristo naquele lugar. Então quero também aqui agradecer a vida de cada um que esteve ali com a gente. E no último sábado do mês também nós temos uma outra agenda social, que essas são visitas nas comunidades, né, em comunidade carente da cidade de São Paulo. E para essa ação, você procura, por favor, o Flavião lá no fundo. Levanta a mão, Flavião. Nosso irmão ali. Então, procura ele, pega as informações. Então, a gente está se organizando nesse último sábado de abril. A gente vai fazer uma ação diferente. Na verdade, a gente vai aprender, né? A gente vai aprender. A gente vai visitar um projeto chamado Projeto UNA, Um Novo Amanhecer. Projeto UNA. Ele é uma ação social, um projeto social da Igreja Batista das Nações Unidas, e é uma bênção. Então, na verdade, a gente vai aprender, a gente vai visitar esse projeto, essa ação social, lá em Diadema, na Grande São Paulo. Então, no dia 25 de abril, se não me engano, acho que é dia 25 de abril, último sábado do mês, nós vamos informar nos grupos, tá, de WhatsApp. Nós vamos, ao invés de ir numa comunidade carente, né, e fazer ação social, nós vamos conhecer esse projeto com eles e aprender com eles para poder, né, replicar mesmo, né, para poder replicar e aplicar no nosso meio, tá bom? Então, dia 25 de abril, provavelmente deve ser às 9 da manhã, às 10 da manhã. A gente vai confirmar o horário certinho, ponto de encontro, local, como vai funcionar. Então já põe na tua agenda, tá bom? E dúvidas, por favor, procura o Flavião no final desse culto. Se envolva com as ações sociais. Melhor é dar do que receber. Palavras de Jesus. Esse amém aí, hein? Dureza, né, cara? De manhã. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu já dar um recado, então. Porque domingo que vem, nós não faremos o culto da manhã. Nós faremos o culto... Que horas? 6h05? 18h30? Vamos considerar as 18? Para você chegar às 18h30, pode ser? Não, só estou fazendo, né, só um breve comentário aqui, né? Bem suave. Vamos combinar às 18 horas, tá bom? Às 18 horas. Se programa. Eu preciso estar lá às 18 horas. E aí você vai chegar às 18h. O nosso culto vai começar às 18h30, tá bom? Aqui mesmo, tá bom? Nós não faremos então o culto da manhã. Nós faremos o culto 18h30, mas chegue às 18, né? Para até você subir aqui vai ser 18h31, 18h35, tá? Mas é importante. Então põe na tua agenda, tá bom? Em nome de Jesus. Domingo que vem não tem culto, tá bom? Não tem culto de manhã. Tudo bem? Beleza? Tem alguém que está com alguma dúvida? Vai aparecer domingo de manhã aqui? Não, né? Tudo bem? Preciso dar o recado de novo, porque ontem estavam falando assim, é amanhã, né? O culto à noite, né? Amanhã não vai ter de manhã, né? Estavam falando ontem. Eu falei, não. Meu Deus, a gente está dando recado faz mais de mês. Então, de novo, culto do dia 19 de abril, em nome de Jesus, às 18h30, tá bom? Mas chega às 18, para chegar às 18h30. Glória a Deus. Nós estamos pensando no próximo batismo, tá bom? No batismo nas águas. Se você deseja ser batizado nas águas, se você não é batizado, você me procura no final do culto, procura aí os irmãos no final do culto para pegar as informações.
de quando e aonde será o nosso batismo nas águas. Aliás, se você está fazendo o curso de membresia e não é batizado, você vai ter que se batizar para se tornar membro conforme o estatuto da igreja. Para membrar, todos precisam ser batizados nas águas. Tudo bem? É uma confissão de fé. Então, por favor, nos procure para a gente passar as informações do próximo batismo. Quero dizer também que nós vamos retomar a assembleia para eleger presbíteros e diáconos aqui da igreja, tá bom? Você lembra que ano passado não tivemos o quórum para atingir, precisa de um quórum mínimo para atingir a assembleia, para votar, para aprovar, para eleger presbíteros e diáconos, e nós não tivemos. Precisamos de 2/3 votando sim, 2/3 que aprovem, tá? Então, na verdade, a gente precisa que mais de 2/3 dos membros da igreja estejam presentes na assembleia. Quando será essa assembleia? Nós vamos retomar esse assunto. Nós precisamos estruturar essa igreja, nós precisamos avançar, dar passos. Então, quando será? Domingo, dia 17 de maio, domingo, 17 de maio. Nós estamos falando então de mais de um mês, tá? Falta mais de um mês para essa assembleia. Será aqui mesmo, depois do culto da manhã aqui, depois do culto. O culto, ele vai ser um pouco mais enxuto. Nós pretendemos encerrar o culto 11 e pouco, para 11h15 nós começarmos essa assembleia. Essa assembleia, ela vai ser bem objetiva. Ela vai ter as votações, tá, dos membros. Então esse é para os membros que fizeram o curso de membros, que membraram na igreja, tá bom? Você fez o curso de membros, escolheu membrar, você é membro da igreja, conforme o estatuto você tem direito a um voto, assim como eu tenho direito a um voto, cada um aqui membro tem direito a um voto, você membro tem direito a esse voto para eleger ou não eleger presbíteros e diáconos aqui. Nós vamos, a partir do domingo que vem, apresentar novamente, né, os irmãos, as irmãs, que são os elegíveis, né? Nós vamos apresentando, vocês vão, muitos já conhecem aqui, mas vocês vão conhecendo, se aproximando, tomando café, perguntando, ouvindo o testemunho deles, tá bom? Para você saber quem você vai eleger como presbítero da casa, como diácono da casa, tá bom? E é muito importante, irmãos, a participação. É fundamental a participação de cada membro da igreja. Então, olha só, ano passado nós não tivemos o quórum. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle, mas é responsabilidade nossa e Deus nos chama para isso, para nos envolvermos com isso. Eu sou membro da igreja, eu preciso estar presente nesse dia, 17 de maio, aqui mesmo no culto. Então você vai vir para o culto, vai cultuar o Senhor, tá? A gente termina o culto, os membros vão ficar mais meia horinha, nem isso, para fazer as votações e dar esses passos importantes na estruturação da nossa igreja. É muito importante porque é uma quebra de cultura isso, e a gente discerniu isso. Não atingimos o quórum mínimo na primeira assembleia para isso que nós tivemos. É uma quebra de cultura. Implantar uma nova cultura é muito difícil. É muito difícil, é desgastante. Então a gente está há quase 2 anos batendo em pedra mesmo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Já deu, em nome de Jesus já deu. Mas é difícil, porque você tem que quebrar uma cultura antiga e estabelecer uma nova cultura. E é difícil tanto quebrar quanto estabelecer a nova. Mas já vai dar certo, e já deu certo em nome de Jesus. Mas é importante o nosso envolvimento, a nossa participação. É necessário em nome de Jesus. E um pouco mais para frente dessa assembleia, a gente vai fazer uma outra assembleia para receber os novos membros. Essa ainda a gente vai informar a data, para receber os novos membros que estão fazendo hoje o curso de líderes, o curso de membros.
E nessa assembleia, para a recepção dos novos membros, fazendo o curso de membros, nós vamos fazer a prestação de conta, nós vamos tratar de outros assuntos pertinentes a essa comunidade de fé, nós vamos abrir novamente as contas, prestar as contas financeiras. Então, isso é para membro oficial da nossa igreja, amém? Então fique atento aos grupos, os recados sempre são postados nesses grupos de WhatsApp. É isso, irmãos. Recados dados. Amém? Amém. É isso aí. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Vamos ao momento do nosso ofertório ao Senhor. E todos os passos que damos acaba. É boa, Sabrina. Peraí. Tá vendo? Eu esqueço mesmo, gente. Eu esqueço mesmo. Deixa eu dar um recado aqui também super importante. Pai e mães, postulantes a pais e mães, ou não, solteiros mesmo. Irmãos, nós temos uma outra comunidade de fé que se reúne nas salas ali. Tem 2 salas ali, tá? Irmãos, nós precisamos, de verdade, de um envolvimento. Você é membro da igreja, você precisa se envolver. A gente está quebrando uma cultura e estabelecendo uma nova cultura. E essa nova cultura diz que não haverá sobrecarga sobre nós. Essa nova cultura diz que não haverá ativismo no nosso meio. Só que isso só vai dar certo se todos os membros fizerem um pouquinho. É um pouquinho. Então tem um calendário, vai estar ali no final do culto, tá? Você vai pegar seu filho lá, né? Vão ter as irmãs e os irmãos ali cuidando das crianças. Vai ter um calendário que a Sabrina está na mão, ali, está com ela ali, ó. Tá? Você vai olhar esse calendário em nome de Jesus, de maio e junho, é isso, né? Maio e junho. Você vai deixar o seu nominho ali, ó, em nome de Jesus. E quanto mais pessoas deixarem um nominho, não é assim, você não vai fazer parte de uma equipe que vai cuidar, não é isso. É para eu ser do departamento das crianças, infantil, da igreja. Não é isso. Mas se todo mundo aqui, tá, deixar um nominho ali, alivia o peso de todo mundo. A Bíblia, ela é muito clara, irmãos. As cartas de Paulo aos Coríntios, ela é muito clara em dizer que há um serviço a ser realizado dentro do corpo de Cristo. E para isso Deus nos deu aptidões, habilidades. E para isso nós nos envolvemos como corpo de Cristo. Nós estamos inseridos num corpo. Então é fundamental, é imprescindível que haja um envolvimento aqui. Do mesmo jeito que eu estou pedindo um envolvimento nas assembleias que a gente vai fazer para votação, para prestação de conta, para assuntos, por exemplo, da locação, que a gente está orando por isso. Desse mesmo jeito eu peço um envolvimento para ajudar com as crianças. Tá? Não, você não vai fazer parte de uma equipe. Não, você não vai estar preso. Não é isso. Mas você vai sobrecarregar e não vai ser peso na sua vida. Se todo mundo fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Essa é a dinâmica do reino. Se todos fizerem um pouquinho, ninguém se sobrecarrega. Então, coloque em oração isso já. E, cara, e se o Espírito Santo te incomodar, colocar no teu coração, deixa o teu nome ali com as irmãs. É um nome, é uma escala assim de fim de semana, que é 40 minutos, 1 hora no máximo. Você vai ficar num mês, fica ali, ó, acabou. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, minhas irmãs? Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Agora sim, vamos ao... Sabrina, alguma colocação a mais? Fui bem? Falei bobagem? Mais ou menos? Mais ou menos. Quer falar alguma? Pode. Fala alto. Melhor é dar do que receber. Vamos pegar esse gancho, tá? Fala mais alto. Quebra de cultura. Sim. Vamos lá. Pronto. Eu vou aqui na frente.
Gente, eu sou a Sabrina. Seguinte, eu vou até subir aqui, que aí vocês me enxergam, porque, gente, isso é um clamor, porque a gente precisa de ajuda. Nós temos uma responsabilidade muito grande com os pequenos. Enquanto vocês estão aqui, tudo calmo, tudo tranquilo, lá o bicho está pegando. Não, o bicho está correndo, na verdade. Não, tá, mas não, então não pode. Gente, eles estão numa paz, estão todos louvando e adorando, ajoelhados. Não, mentira, gente. Mas o que eu queria falar para vocês, uma coisa que é séria, brincadeiras à parte. A gente precisa de vocês. Só rapidinho, levanta a mão quem tem filho. De verdade, né? Porque agora tá... Isso, agora não tem. A gente, semana passada, se eu estiver falando muito, você me avisa, tá? Pode me empurrar. A gente deu as lembrancinhas de Páscoa. Nós fizemos 70. Então, assim, no mínimo, se cada um tiver 2, temos 35 aqui que podem ajudar. Hoje, o que a gente precisa? De 6 pessoas por culto. 6 vezes 5, 30, quando é um número, quando tem 5 no mês. Mas é o que a gente precisa. Só que são sempre as mesmas pessoas. E a gente falou sobre mudança de cultura. A gente não quer mais deixar as mesmas pessoas. A gente faz com amor e carinho, mas por que não mudar essa cultura? Todo mundo ajuda um pouquinho. Nossa, mas eu não sei lidar com criança. Nossa, mas se você tem um filho, vai na sala dele, você sabe pelo menos ministrar um pouco a vida dele. Vão ter alguns a mais, vai ser divertido, vai ser gostoso e você vai acabar recebendo muito mais do que você está doando. Aí falei certo? Falei, né? Só para às vezes eu troco, né? Enfim, então o que eu queria pedir para vocês? O que o pastor falou, não significa que agora você é do Ministério Infantil. Não, mas se você puder ajudar com um culto, você já vai ajudar a pessoa que está lá a poder estar no seu lugar aqui hoje. Então você, mas eu não tenho filho, tudo bem, melhor ainda, você está com mais ânimo ainda. Então vamos lá, ajuda a gente. Então assim, eu vou estar lá no final, o que eu vou... Já vai treinando, exatamente, é profético, você vai falar, realmente é isso que eu quero muitos filhos, muitas gerações. Enfim, gente, o que eu vou fazer? No final do culto eu vou estar lá com uma planilha de maio e junho. A gente vai sempre tentar antecipar 2 meses. E é o que eu queria pedir. Tá um número, você vai deixar o teu número de telefone. E tira a foto para você não esquecer, põe no celular, põe aviso, porque não adianta falar, esqueci, não vai dar. Não, avisa antes, né? Normalmente dá um piriri, não tem jeito. Dá um piriri, não tem jeito, você não vem. Mas tenta se antecipar, porque a gente precisa, senão o BO volta pra gente. E a gente ama fazer isso, mas a gente precisa de vocês. A gente precisa da ajuda de vocês. Isso é comunidade. Eu não sei cuidar do outro, mas eu vou cuidar do filho do outro e tá tudo bem. E a gente aprende. Então, acho que é isso. Eu vou estar lá no final do culto, deixe seu nome, seu telefone, a gente coloca ali uma vez, vai ser uma vez por mês. Eu creio em nome de Jesus que a gente vai até preencher essa planilha hoje. Aí nos outros meses a gente vai fazendo. E a aula vai pronta. Mas eu não sei o que eu vou fazer. A aula vai pronta. A gente tem um corpo aqui de mestres que estão fazendo aula. Mas eu quero viajar na maionese, fazer uma coisa completamente diferente. Pode, dá um Google, usa ChatGPT, usa Deus, Jesus, o que vocês quiserem para fazer a aulinha ser uma bênção lá. Gente, e é muito legal. Eu sou suspeita porque eu amo, tenho crianças. E é isso, conto com vocês. Beijo, tchau. Glória a Deus. Obrigado, Sabrina. Dê uma salva de palmas a Jesus. Falou muito melhor que eu. Se eu soubesse. Glória a Deus. E o menininho assustando o pessoal, né? Com o grito. Deus é bom, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar, vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Você que tem maturidade para isso e é membro da igreja, entende, né, a dinâmica de uma igreja. Eu vou te passar aqui 2 chaves Pix. Eu vou te passar uma, na verdade, tá? Uma é o CNPJ da igreja, que eu não sei, mas se você tem cadastrado, ele vale. E o outro é mais fácil, é um e-mail, tá? É o Pix, né? O e-mail. O e-mail é pix@basecomunidadecristã.com. pix@basecomunidadecristã.com. Nós vamos adorar e ofertar e devolver os dízimos. Deus é bom, amém? Vamos lá.
Senhor, nós queremos te agradecer e entregar, Senhor, toda a nossa área financeira diante do Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um, cuidando da mesa de cada um, da casa de cada um. Que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades em Cristo Jesus. Que o Senhor abra os céus e derrame sobre cada um aqui, Senhor, cada membro dessa igreja, cada um que tem te buscado, Senhor, e buscado a tua face, buscado a tua presença. Que o Senhor derrame toda a provisão que é necessária, Senhor, toda a provisão financeira que é necessária. Que todos aqui tenham as contas honradas, pagas, que nenhum boleto fique para trás, Senhor, que nenhum boleto fique para trás. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor multiplique, prospere e faça os celeiros, Pai, de cada um aqui estarem sempre cheios, supridos e até transbordantes, Pai, para compartilhar, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos nossa área financeira a Ti. E que o Senhor também cuide da comunidade, da igreja aqui, Senhor, para que a gente possa dar os passos necessários em toda a estruturação, em tudo aquilo que está no Teu coração, Senhor. A obra é Tua, pertence a Ti, é por Ti, para Ti, por meio de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia, teu celular aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. O texto que nós pedimos para ler, nós pedimos dois, Mateus 15 e Marcos 7. Colocamos nos grupos ali e com toda certeza você leu, você releu, você já estudou, nem sei o que eu estou fazendo aqui, você já tem essa palavra dentro do teu coração, você já sabe o que vai ser pregado aqui em nome de Jesus, amém? Então nós vamos ler aqui de novo, Mateus 15 a partir do 21, Mateus 15 a partir do 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados. Rafa, tem o controle do ar? Que eu tô assim, mano, eu tô sentindo meus dedos já. Eu tô aqui, cara, tô perdendo a sensibilidade nos dedos. Obrigado, irmão. Ouviu um glória a Deus aí? Tá gelado? Ah, não sou só. Tá gelado o negócio. Não reclama, hein? Que vê um calorão, né? E se Deus nos colocar num lugar que sem ar condicionado? E aí? Hã? Com ar ou sem ar, a gente vai estar lá em nome de Jesus, amém? Não importa, tá bom? Pode não ter teto, a gente vai estar lá em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, Rafa. Ah, melhorou. Já estou voltando a sentir a ponta dos dedos aqui. Glória a Deus, né? Eu comecei a ler já? Já. Eu li o 21, né? Então eu vou ler de novo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Vamos orar. Feche teus olhos, abre o teu coração. Pai, nós rasgamos o nosso coração para a Tua Palavra,
que o Senhor nos ministre nessa manhã, que a gente escute aquilo que está no teu coração, a porção que o Senhor tem para nós, a porção que o Senhor tem para a vida de cada um, que cada um aqui, conforme a realidade da vida, receba essa palavra e mastigue essa palavra, discirna essa palavra e viva essa palavra, conforme a realidade pessoal de cada um aqui, Senhor. Nós declaramos que a palavra é tua, a igreja é tua, tudo é teu, a voz é tua, tudo é para ti, por meio de ti. Por isso, fala conosco nessa manhã, fala conosco pelo teu Espírito Santo que habita em nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui, nesse texto, é a primeira vez que Jesus pisou em um território estrangeiro. Primeira vez que Jesus está saindo de Israel. Ele sempre está caminhando ali, principalmente na parte norte de Israel, região da Galileia, que era a sua região, Nazaré, depois a base missionária dele, Cafarnaum. Então ele sempre está ali, principalmente na Galileia. De repente ele desce, vai para o centro, vai para Judá, para Jerusalém ali. E agora, nesse momento aqui, é a primeira vez que ele sai de Israel, que ele cruza fronteiras, vamos dizer assim. Ele vai para essas duas cidades que nós lemos, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, se você olhar no mapa hoje, é o Líbano, é o país Líbano hoje, norte de Israel. É ali, é a antiga Fenícia, a antiga terra dos fenícios. E essa terra em que Jesus está entrando, Tiro e Sidom, também estava debaixo do controle do Império Romano, assim como todo Israel ali. Tá? O império dominante ali era o Império de Roma. Tiro, então, da base missionária de Jesus, Cafarnaum, Tiro ficava a uns 70 quilômetros a norte. Tá? Então, pensa que Jesus sai com seus discípulos, ele está fazendo a obra, cumprindo aquilo que ele veio fazer, e ele caminha subindo o mapa, 70 quilômetros, e chega em Tiro. E Sidom vai ficar 30 quilômetros para mais norte ainda, 30 quilômetros depois. Então nós estamos falando de uma cidade a 70 km e uma cidade a 100 km da base de Jesus. E essa região em que Jesus está entrando, ela era um berço, sempre foi um berço de idolatria. Tá? Ali, séculos antes, foi um centro de adoração a Baal. Para você ter uma ideia, foi lá que 850 anos antes desse momento aqui, surge no cenário bíblico uma mulher chamada Jezabel. Foi de lá. A Bíblia fala assim a respeito de Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então, o pai de Jezabel era rei em Sidom. Ele é o rei. Então, ela era a princesa. E ela vai se tornar rainha, porque ela casou com o rei de Israel, Acabe. E aí ela se torna rainha de Israel, imagina. E é um desastre, aquele governo é um desastre. Até então é o pior reinado da história de Israel. Tá? Isso tudo aconteceu nos dias do profeta Elias. Inclusive a gente já falou sobre isso numa sequência de mensagens a respeito do profeta Elias. Então Jesus sai da Galileia e vai para a região de Tiro e Sidom pela primeira vez ele está saindo de Israel. E é ali que uma mulher cruza o caminho de Jesus. Uma mulher está desesperada, tá? Desesperada. Essa mulher está desesperada. E ela chega para Jesus e começa a clamar pela ajuda de Jesus, para que Jesus ajudasse a sua filha. Uma mulher cananeia com uma menina cananeia. O Evangelho de Marcos vai falar que é uma filhinha, Então é uma menininha. Essa mãe cananeia, essa menina cananeia, ambas estão sofrendo muito. A filhinha, nós lemos por viver uma possessão demoníaca. Tá? Ela é controlada por demônios. Tá? Nós não sabemos exatamente como que se dava, mas pelo nível de desespero da mãe, era algo assim, tipo... da minha época era Poltergeist, mais ou menos assim. Era algo assim aterrorizante, devia ser. Hoje talvez é o quê? Annabelle, isso, Annabelle. Não, eu não estou incentivando vocês a assistir isso não, tá? Mas também, ora, vai repreender. É que você vai ficar repreendendo muito,
Você fala, nossa, eu vou ficar o filme inteiro repreendendo o demônio em nome de Jesus, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Seria mais ou menos isso, tá bom? A gente não sabe exato o que era, mas era algo pesado. Era algo assim, opressor na vida daquela menininha. E isso respingava na mãe, porque, cara, tocou numa filha, tocou num filho. Meu irmão, você não sabe como um pai sofre. Sofre mais. É assim, Deus toca em mim, mas não toca nela, não toca no meu filho, não toca na minha filha. É mais ou menos o pensamento de um pai e de uma mãe. Então ambas sofriam muito, 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 tá? E essa mãe não conseguia resolver. Essa mãe simplesmente de mãos atadas, ela não conseguia resolver o problema da sua menina. Então ela escuta falar que Jesus está na terra dela. Ela escuta falar que, cara, Jesus chegou aqui, Jesus entrou no meu país, Jesus pisou na minha cidade. Jesus, aquele que eu já ouvi falar. Ela já tinha ouvido falar, porque senão ela não iria procurar Jesus. Ela já tinha ouvido falar, talvez pode ser que em algum momento ela desceu para Galileia e viu algumas coisas que Jesus fazia, pode ser. Mas ela fica sabendo que aquele que por onde passa transforma, agora chegou na terra dela. Aquele que transforma cenários, aquele que realinha destinos, aquele que faz milagres e o sobrenatural chegou na terra dela. Ela tem a oportunidade de ir até Jesus, aquele que cura, que salva, que restaura, que liberta. E ela deve ter pensado, cara, até hoje ninguém conseguiu resolver os meus problemas, eu mesmo não consegui resolver os meus problemas, e eu já pedi para as minhas divindades, talvez, né? Porque ela vem de uma cultura de idolatria, ela vem de um berço de idolatria. Então eu já pedi para Baal, eu já pedi para a rainha dos céus, porque eram as divindades ali da região de Tiro e Sidom. E eles não conseguiram fazer nada, eles não resolveram o meu problema, e quem sabe agora eu possa ver algo diferente acontecendo. E crendo, ela vai até Jesus, crendo, ela foi e se lançou aos pés de Jesus. Marcos vai dizer isso, ela foi aos pés de Jesus, pedindo que ele libertasse a sua filha, e ela está em desespero. E essa história, irmãos, ela tem muitas verdades espirituais, e nós precisamos falar de algumas dessas verdades. Não dá para falar de todas, porque esse texto é muito rico, mas eu quero falar de algumas verdades espirituais. Em primeiro lugar, nós precisamos falar que o pedido daquela mulher era um pedido legítimo. O clamor daquela mulher era um clamor assim legítimo, aquele tipo do clamor que você sabe que o próprio Deus quer que você clame. Nós precisamos falar que não era um pedido superficial, não era um pedido assim, sem importância, não era algo supérfluo, não era um capricho, do coração de uma mãe, não, era um pedido mais do que urgente, era literalmente uma questão de vida ou de morte, né? E eu fico pensando, quando eu leio esse texto, eu sempre pensei, eu falo assim, cara, se estar endemoninhado é terrível, né? Eu ia perguntar, se alguém aqui já esteve endemoniado? Não. Se estar endemoniado é realmente terrível, quando você vê uma situação dessa, você fala, meu Deus, tem misericórdia. A Bíblia fala que a menininha, ela estava horrivelmente endemoniada. Quando a Bíblia usa adjetivos assim, não é só um fato, ele traz um adjetivo para marcar um fato. Quando a Bíblia ela mostra um adjetivo para uma situação, meu irmão, é porque a Bíblia está querendo enfatizar aquela situação. Então essa menininha, ela estava horrivelmente endemoniada. É pior ainda então. E aquela mulher clamava. E aqui a palavra grega usada dá a ideia de que aquela mulher gritava com um profundo desespero. Então quando ela vai para Jesus, meu irmão, ela está gritando. Ela está assim, gritando, literalmente. E o verbo grego usado também, ele vai transmitir a ideia de que ela gritou
e gritou, e voltou a gritar, numa ação que se repetia. Essa é a ideia do tempo verbal grego aqui. Então, ela foi insistente no seu pedido, ela não parou. Ela gritou e só foi parar, sabe quando? Quando ela foi, de alguma maneira, percebida, observada. Quem está gritando, né? Aí ela parou de gritar. O senhor me notou? Estou aqui. Aí ela para de gritar. Ela não aguentava mais o caos da vida dela. A vida dela estava de ponta cabeça, irmãos. E aqui nós também precisamos falar da relação entre ter problemas na vida e o fato da gente buscar o Senhor. Tá bom? Ter problemas na vida é uma situação, e a outra situação é a busca ao Senhor. Há uma relação entre essas duas situações aqui. Eu te faço uma pergunta, e uma pergunta sincera. Se aquela mulher não tivesse problemas, pensa que aquela mulher não enfrentava aquele problema com a sua filhinha, ela não tinha aquele problema. Será que ela se voltaria ao Senhor? Será que ela buscaria o Senhor? Ela está lá em Tiro, Sidom, e ela ouviu falar que Jesus está passando lá, e eu não tenho problema com minha filha, está tudo bem, é uma paz aqui na casa. Será que ela iria? Será que ela iria procurar Jesus? Se nós, eu e você, se nós não tivéssemos problemas na família, se nós não tivéssemos problemas no trabalho, se nós não tivéssemos problemas com amizades, se nós tivéssemos sempre os nossos desejos realizados, tudo que a gente quer, a gente consegue fazer, a gente vê as coisas acontecendo, a gente não tem nenhum problema emocional, o nosso financeiro ele vai de vento em popa, é tudo mil maravilhas. Eu olho para a minha saúde, você olha para a sua saúde, e você fala assim, uau, que saúde, não tenho problema nenhum na minha saúde, casei, e eu tenho 30 anos de casado, e parece que eu casei ontem, uau, eu estou ainda em lua de mel, isento de problemas, existe uma ausência de problemas. Eu olho para minha casa, e filhos não me preocupam, eles são mais responsáveis do que eu, uau, adolescentes, mais responsáveis do que o pai, você fala, uau. Então, assim, simplesmente uma vida de sonhos. Pensa nesse cenário. Pensa se esse fosse a sua condição. Eu sei que essa possibilidade não existe, tá? Ela nunca, não existe. Isso não existe. Nem coaching vai dar jeito nisso, tá bom? Então, não existe. Mas, a pergunta que eu faço é, com uma vida assim, será que a gente buscaria o Senhor? Ou será que por causa de um problema específico que a gente teve ou que a gente tem, a gente buscou intencionalmente o Senhor? A gente intencionalmente tem buscado o Senhor nesses dias, por causa de um problema que eu estou enfrentando. Intencionalmente, igual aquela mulher cananeia. Ela buscou Jesus por causa de um BO que ela tinha na mão. Jesus, eu preciso que o Senhor resolva isso na minha vida. Tem misericórdia de mim. O que vocês acham? Por favor, a vida como ela é, né? Sem máscara, sem utopia. Irmãos, quando não temos problemas, quando tudo dá certo, como você acha que fica a temperatura do meu relacionamento com o Senhor? De verdade. Existem 3 temperaturas, vou te ajudar. Quente, morno e frio. Pensa que você não tem problema. Como que está a tua temperatura com o Senhor no relacionamento? É quente? Teu coração pega fogo mesmo por Ele? Você para tudo e busca Ele de todo o seu coração, intencionalmente e intensamente? Ou, cara, é tanta coisa boa que acontece, é tanta coisa acontecendo, isso toma a tua agenda, tá?
Tanta coisa que você precisa resolver, e você resolve porque as coisas vão acontecendo, e Deus vai te abençoando, isso e aquilo, tudo vai dando certo. Eu arrisco dizer que para você entrar numa mornidão espiritual é muito fácil. É muito fácil. E para você esfriar espiritualmente também é muito fácil. Quente, morno ou frio. Qual que é o nosso relacionamento com o Senhor? Muito provavelmente, se aquela mulher cananeia não tivesse enfrentado os problemas da filha, com Jesus ali, ela não pensaria em Jesus. Para quê? Está tudo bem, não tenho problema nenhum. Eu arrisco dizer que ela não teria procurado Jesus. Então a verdade, irmãos, é que muitas vezes Deus permite os muitos problemas na nossa vida, muitas vezes, e outras muitas vezes, Deus até é Ele que promove os problemas na nossa vida. Fica a teu critério, fica conforme o teu discernimento. Deus permitiu, ou é Deus mesmo que está me provando nessa dificuldade da minha vida? Eu não sei. O que eu sei é que Ele está permitindo ou executando para nos aproximar mais dEle. Para a gente sair de uma estação fria ou de uma estação morna e a gente ajustar a temperatura. Nós precisamos ajustar a temperatura. E a temperatura com o Senhor, na nossa relação com Ele, ela precisa ser quente, em nome do Senhor Jesus. Amém? E não é sem sentido... Falando disso, de que Deus promove ou permite, não é sem sentido isso, porque o profeta Naum escreveu que Deus tem o seu caminho nas tormentas e nas tempestades. Então, irmão, quando os BOs acontecem, sabe o que a gente faz? A gente ora mais. É impressionante, a gente abre na nossa agenda tempo para o Senhor. A gente busca mais, a gente fica mais sensível à voz de Deus. A gente se abre com o Senhor. Quando eu tenho problemas na minha vida, a gente liga um sinal de alerta. Opa. A gente se aproxima mais de Deus. A gente se interessa mais por Deus quando temos problemas para resolver. Porque a gente olha e fala assim, quem pode resolver? O Senhor. É para Ele que eu vou recorrer, é sobre Ele que eu vou lançar os meus BOs. Foi o que a mulher cananeia fez. O problema aqui agora é que depois do clamor desesperado dela, acontece um silêncio inesperado. Verso 23, Jesus, porém não lhe respondeu palavra, diz o texto. Então também precisamos falar do silêncio de Jesus, do silêncio de Jesus, de como Deus trabalha através do silêncio muitas vezes. Deus às vezes diz sim, você clamou, Deus às vezes falou sim, você clamou, Deus às vezes falou não, você clamou, Deus às vezes falou calma, espera um pouco, mas você está discernindo a voz de Deus, você está ouvindo o Senhor. Mas também tem hora que Ele simplesmente faz, sabe o quê? Não responde. Ele se silencia. Ele não responde uma palavra sequer. Tem hora na nossa vida, irmãos, na caminhada cristã, e muitas horas, tá? São muitos momentos assim, de tempos em tempos, tá bom? Que a gente tem que enfrentar o silêncio do Senhor. E cara, como é difícil você ter que lidar com o silêncio de Deus diante de muitas angústias que você tem passado. Agora, o que é pior? Escutar o que eu não quero escutar ou ter que enfrentar o silêncio do Senhor? O que é pior? Ouvir um não de Deus. Estou pedindo e Deus fala, não, acabou. Assunto encerrado. Ou, eu estou pedindo, eu preciso de algo, e eu não escuto. Eu fico buscando. Jesus ouviu aquele clamor, mas para nosso espanto, Ele não fez nada.
E isso, cara, soa assim como algo estranho no sentido de indiferença. Tipo, não combina. Você fala, cara, não é possível, mano. Não é possível ignorar desse jeito. Não é possível. Isso parece uma indiferença da parte de Jesus. E isso incomoda ainda mais a gente. Sabe por quê? Porque a gente vive numa cultura imediatista. Então isso para nós é uma afronta. É uma afronta. A gente vive numa cultura de pressa. Da pressa. Andamos com pressa em tudo. Né? A gente está sempre atrasado, irmão. A gente está sempre atrasado. É muito raro você olhar e falar assim, caramba, mano, eu tenho tempo agora, eu posso ir tranquilo, porque eu estou com tempo de folga. Nossa, vou chegar 10 minutos antes. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Eu sei que falta tempo na agenda de todos aqui. Falta tempo. E aí, a gente vai acelerando mais e mais. É um efeito, é um ciclo. Me falta tempo e eu meto o pé no acelerador. Eu vou acelerando mais e mais e a minha vida vai se acelerando mais e mais. Mas a cultura do Senhor não se molda ao imediatismo dessa cultura do mundo. Para nós tudo é para ontem. Tudo é para ontem, tudo está atrasado. Mas para Deus tudo vem na hora exata. Amém, queridos? E o silêncio de Deus nos confunde também, porque ele transmite uma ideia de que Deus não está agindo. Né? A impressão que nos dá é que Deus não está fazendo nada para resolver os meus problemas. A impressão que me dá é que as coisas estão literalmente paradas, travadas, ou até pior, retrocedendo a um ponto inicial. Mas, irmãos, se você tem uma aliança com o Senhor, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque o silêncio de Jesus, isso faz parte da nossa vida, faz parte. Você vai ter que aprender a não ouvir a voz de Deus. Você vai ter que aprender, eu tenho que aprender isso. O silêncio do Senhor Jesus nos ensina muitas coisas. Nos ensina sobre paciência. Nos ensina sobre ter mais fé, né? Crer naquilo que você não está vendo, não está sentindo, não está ouvindo. Nos ensina a ter humildade diante do Senhor. Humildade em esperar. Sim, em esperar a boa vontade do Senhor, em fazer algo por mim. Sim, seja humilde. Nos ensina tantas coisas, nos ensina a ter perseverança. E o silêncio de Jesus também nos ensina que esse silêncio nunca significa a ausência de Jesus. Guarda isso no teu coração. Não é porque Deus está em silêncio na sua vida que Ele não está na sua vida. Não é porque o Senhor Jesus se silenciou por um momento na sua vida que a presença dEle não é contigo. Então aquela mulher, ela está sendo provada com a filha nas mãos de demônios. Aquela mulher já está sendo provada mais ainda por causa do silêncio de Jesus. E se não bastasse, agora ela vai ser provada em mais uma situação. Ela vai ver os discípulos se intrometendo na vida dela. O texto diz assim, que os discípulos se aproximaram e falaram assim, para Jesus. Jesus, despede ela, pois ela vem clamando atrás de nós. Eles se intrometeram e falaram para Jesus assim, dispensa ela. Despedir é dispensar. Dispensa ela. Imagina essa mulher cheia de problemas e ela ainda ter que ouvir dos discípulos, tá? Dos discípulos, os 12 ali. Quando fala no plural, põe todo mundo no pacote, tá? Dos 12, ela ter que ouvir assim, dispensa ela. Ela está incomodando já, porque ela não para de gritar, né? É louca, né? Iria preso, né? Hoje vai preso, né? Dispensa, porque ela está incomodando a gente. Quem tinha que responder algo não respondeu, que era Jesus, está em silêncio. Quem não tinha que se intrometer,
né, que não foi chamado para a história, se intrometeu. E falando, não para ajudar, falando assim, ó, está sobrando, vaza daqui, jogando contra mesmo. Então pensa na luta dessa mulher, irmãos. Mas finalmente Jesus quebrou o silêncio. E Jesus falou com ela. E como é bom ouvir a voz de Jesus. E eu sei que muitos aqui estão num momento de silêncio do Senhor, tentando entender, sabe? Tentando entender o que Deus tem para a minha vida. Eu sei que muitos aqui estão exatamente nesse ponto. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque eu não quero errar, né? Eu não quero tomar uma decisão e que depois eu veja assim que não era o que Deus esperava da minha vida. Eu sei que muitos aqui estão exatamente nesse ponto em sua vida. E que, em nome de Jesus, né, Jesus quebrou o silêncio diante daquela mulher. E que, em nome de Jesus, Jesus quebre o silêncio na sua vida também. Que você ouça aquilo que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir, tá bom? Presta atenção. Não o que você quer ouvir, tá? Não o que você quer ouvir, o que você precisa ouvir. Que você ouça a voz do Senhor te invadindo mesmo. Que você veja o céu falando com você. O céu, não a terra e muito menos debaixo da terra. O céu falando ao teu coração, falando ao teu espírito. Então que hoje, assim, a voz de Deus encontre com os clamores de angústia que têm subido, porque eles têm subido, eu sei disso, nós sabemos disso, tem subido, né? Então nós precisamos daquela voz que cura, daquela voz que restaura, daquela voz que direciona, né? Que mostra, daquela voz que revela, daquela voz que ama. Amém? Então que essa voz, que esse silêncio seja quebrado e que essa voz te alcance hoje, ou amanhã, ou hoje à noite, ou nos sonhos, ou durante a semana, quando você menos esperar. Eu creio nisso, para Deus mostrar que Ele é Deus. Bom, então graças a Deus Jesus falou, né? Falou com aquela mulher. Só que o que Jesus falou não era o que a mulher esperava ouvir, queridos, não era. Jesus respondeu assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, eu vim para os hebreus e não para os cananeus. É isso que Jesus falou. Eu vim para o povo. Eu estou em Israel. Eu vim fazer uma visita aqui para vocês, mas na verdade eu vim para o povo aqui de baixo, aqui, ó, do mapa. Eu vim lá para os hebreus. Tá? Eu sou de Israel, eu sou judeu, né? Jesus veio como judeu, Deus encarnou como um judeu. Eu vim para os judeus, os meus, ele fala, né? Mas graças a Deus os dele não receberam, né? E aí veio para nós, né? Graças a Deus, na misericórdia, na soberania dele, mas isso é um outro assunto. Então eu vim para os judeus, os hebreus, eu não vim para os cananeus. Jesus falou isso para ela. E você é uma cananeia. Imagina a cabeça dessa mulher, sério? É sério isso, cara? Cara, me falaram de um Jesus. E talvez ela tenha visto, né? Eu vi. Me falaram de um Jesus que tem curado, que tem libertado, que tem salvado. Um Jesus que tem mudado histórias. Um Jesus que traz resposta aos que clamam. Me falaram desse Jesus. É esse Jesus que eu procurei. E quando chega a minha vez... Eu sou a vez da fila, né? Chegou a minha vez, eu ouço isso dele. Então, mulher, eu não vim para você, eu vim para os outros ali, ó. Eu não vim para você. Como assim, Jesus? Já não bastava o silêncio, né? Até então você nem me respondia, você estava me ignorando. E aí você fala um negócio desse, essa é a sua resposta, Jesus? Porque quando a gente olha essa resposta, irmãos, essa resposta se choca assim violentamente com a ideia que nós temos de Jesus, né? A gente pinta um Jesus assim, um Jesus paz e amor, né? A gente pinta um Jesus, meu irmão, que esse Jesus que entra no templo e quebra tudo, esse Jesus é difícil. Então a gente pinta um Jesus, cara, que ele, assim, é um bichinho fofinho, né? É um bicho de pelúcia, muitas vezes. Mas esse não é Jesus, né?
Não é Jesus. Então essa ideia se choca com a ideia que nós temos de Jesus, né? A ideia que nós temos de Jesus, e é verdade, tá? É de um Jesus que para por um sempre. É de um Jesus que vai descer ao nosso nível e olhar no nosso olho. E vai olhar no nosso olho e falar assim: o que você quer que eu te faça? Essa é a ideia que a gente tem de Jesus, né? E que não é verdade, não é mentira. Ela é verdade, ela é bíblica. Mas tem um outro lado de Jesus. Tem um outro lado de Jesus. E é esse lado que Jesus está mostrando aqui. Irmãos, aquela mulher, ela tinha tudo para desistir. Tinha tudo para desistir. Mas nós precisamos reconhecer que ela não desistiu. Mas não é só que ela não desistiu. Ela não desistiu porque ela permaneceu com Jesus. Esse é o ponto. Porque se eu não permanecer aos pés de Jesus, mesmo não tendo o que eu preciso, o que eu quero, se eu deixar de estar aos pés de Jesus, é uma questão de tempo para eu desistir. Então ela não desistiu pelo simples motivo de que ela ficou aos pés de Jesus. E a gente precisa reconhecer isso nela, né? E a gente por muito menos desiste. Por muito menos a gente desiste mesmo. Qualquer coisa vira justificativa para a gente começar a fazer do nosso jeito, para a gente ignorar muitas vezes a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Por muito menos a gente vira as costas, a gente começa a murmurar, a gente reclama de tudo, né? Por muito menos a gente acha bodes expiatórios para os nossos problemas e a gente começa a listar. Vamos listar uma lista de bodes expiatórios, vamos colocar a culpa do que eu estou vivendo, a gente despeja nos ombros de alguém. E aí isso me traz um breve momento de leveza, né? Uma justificativa. Mas depois de tudo o que essa mulher está passando, olha a reação dela. Ela não desistiu, mas olha a reação dela. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Aqui a palavra adorou no grego fala de alguém que pegou a mão do seu mestre. Olha isso. Pegou a mão do seu mestre, trouxe a mão do seu mestre para a sua boca e começou a beijar a mão do seu mestre. E a comparação do grego é como um cachorrinho pet que fica lambendo e lambendo a mão do seu dono. Essa é a ideia do texto grego, a palavra, ela o adorou. É isso que ela fez. Ela pegou a mão de Jesus e começou a lamber a mão de Jesus, a beijar a mão de Jesus, como falando assim: o Senhor é o meu dono, eu pertenço a ti, me socorre. Aquela mulher ofereceu algo a mais para Jesus, algo a mais para Jesus. Porque além de ter feito o que ela fez antes de que alguma coisa na vida dela mudasse. Além de ter feito o que ela fez, de se humilhar desse jeito, diante de Jesus e diante de todos que ali estavam, ela fez antes dela receber o milagre. Antes, e muito antes. Ela nem sabia se aconteceria ou não. Poderia não acontecer. Ela poderia ter que conviver com a filha dela para o resto da vida naquela condição. Mas mesmo assim ela fez. Ela o adorou. Isso é um tapa na nossa cara. Sabe por quê? Porque normalmente, irmãos, a gente só adora assim Jesus, de verdade. A gente só adora quando a gente recebe a nossa bênção. Logo depois de sermos abençoados, aí a gente para. Eu preciso adorar, eu preciso agradecer. Depois, né? Antes, é só assim. Está demorando. Quando? Está demorando, Jesus. Que é isso? Salmo 34, o salmista Davi, ele fala assim, ele abre o salmo falando assim: louvarei o Senhor em todo tempo. Louvarei o Senhor em todo tempo. Adorarei o Senhor em todo tempo. Em todo tempo significa assim, independente da resposta. Independente das situações. Mas eu não estou falando que é fácil. Ok? Não estou falando que é fácil isso. Mas estou falando que a gente precisa aprender.
A gente precisa ser ensinado por Deus sobre o que é, de verdade, adorar. E essa mulher cananeia, ela mostrou o que é uma verdadeira adoração diante do Senhor. Só que depois de adorar, ela ouviu Jesus falar mais uma coisa que também foi estranha. Jesus virou para ela e falou assim: não é bom, depois que ela falou isso, tá? Senhor, adorando, socorre-me. Jesus virou para ela e falou assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É mais um balde de água fria na cabeça daquela mulher. Jesus falou para ela assim, que ele não pegaria o pão da boca dos filhos de Israel para dar aos cachorrinhos. Ou seja, você, ele está falando na cara daquela mulher, você é esse cachorrinho. Eu sinto muito, mulher, sinto muito, eu não posso fazer isso. É o que Jesus está falando. Por isso que eu falo que choca, é um choque isso. Porque numa primeira leitura parece um insulto mesmo. Cara, eu não queria ouvir isso de Jesus. Isso é um agravante porque havia uma hostilidade entre povos ali. Eles se hostilizavam. Judeus, hebreus, com os outros povos, os fenícios, os outros povos ali. Então, existia uma hostilidade mútua. E eles se chamavam de cachorros, no sentido pior da palavra, no sentido mais pejorativo, de cães. É um sentido ofensivo. Quando alguém chamava alguém de cão e era vamos dizer, um xingamento da época ali, eles estavam falando assim: você é um impuro, você é sujo, você é um selvagem, você nunca é bem-vindo. É assim que eles tratavam entre povos ali, era uma hostilidade. Mas quando Jesus falou de lançar o pão aos cachorrinhos, ele usou de uma outra conotação para aquela mulher. Ele usou uma palavra, tá? Esses cachorrinhos, essa palavra grega fala de um bichinho de estimação. Ela fala de um bichinho dócil, de um bichinho que hoje nós chamamos de pet. É isso. Jesus fala assim: você é o meu pet, a minha pet. Mas não é bom tomar o pão da boca dos filhos de Israel e dar para você, minha pet de estimação. É isso que Jesus está falando. Então, na verdade, Jesus foi muito compassivo com aquela mulher. Jesus está, de alguma maneira, demonstrando algo para aquela mulher, e aquela mulher está entendendo, ela está entendendo o que está acontecendo. Então a mulher, ela retruca com coragem, ela retruca Jesus, ela responde para Jesus que os cachorrinhos embaixo da mesa, eles comem das migalhas que vão caindo da mesa. Então, humildemente, ela está se colocando naquele lugar de sim, um animalzinho pet, um cachorrinho pet, que fica embaixo da mesa, olhando para o alto assim, esperando uma migalha. Uma migalha, uma casquinha de pão, assim, sabe? Quando você derruba uma casquinha de pão, um farelinho que cai. Ela está assim, ó, embaixo da mesa, olhando para Jesus, dizendo assim: eu estou esperando nem que seja uma migalha. Ela está dizendo para Jesus assim: certo, Jesus, essa sou eu. Eu sou essa cachorrinha e não tem problema. E eu quero uma migalha. Porque o que sobrar de ti, a sobra. Se for uma migalhinha, mas que vem de ti, ela já vai me ser suficiente para resolver todos os meus problemas. Com uma migalha, Jesus, a minha filha vai ser liberta. Com uma migalha eu vou mudar a minha condição de vida. É isso que ela está falando para Jesus. Irmãos, de verdade, que a gente prefira uma migalha de Jesus do que um banquete completo que o mundo possa nos oferecer. Eu prefiro uma casquinha, um farelinho da migalha mais pequena que tiver, da menor migalha que tiver, mas que venha de Cristo Jesus, do que um banquete completo e farto que o mundo possa me oferecer. De verdade. Acredite, irmãos. Uma migalha de Deus é muito maior e muito melhor do que um banquete completo do mundo. Nós precisamos de uma migalha. Uma migalha. Agora, imagina quando o Senhor prepara o banquete, né? Com uma migalha. Gente, isso é sério. Com uma migalha.
o Senhor resolve a nossa vida. Imagina quando Ele diz assim: então, chegou a hora do banquete, filho. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel na migalha, vou parafrasear. Você foi fiel na migalha, agora no banquete eu vou te colocar. Queridos, Deus, Ele não é Deus de migalhas, tudo bem, tá? Ele não é Deus de migalhas, mas Ele trabalha com migalhas. Muitas e muitas vezes, Ele trabalha com conta-gotas. Às vezes Ele dá uma garrafinha de água para a gente se refrescar. Às vezes Ele vem com aquele conta-gotas e diz assim, ó, eu vou dar uma gota para você só para você não morrer. Tá? Só para não morrer. Né? Porque eu sou bom. A minha misericórdia dura para sempre. E hoje eu vou manifestar minha misericórdia com uma gota. Então põe a língua para fora e Ele pinga uma gota, uma migalha. Isso te faz viver e caminhar por mais uma milha com o Senhor. Mas a gente crê que vai chegar uma hora, né, que Ele vai nos colocar numa mesa e preparar um banquete completo. Amém? Pode se colocar de pé. O louvor pode vir. Jesus nunca negou, irmãos, a ajudar aquela mulher cananeia. Mas o que Ele estava fazendo era extrair daquela mulher uma fé diferenciada. E isso Ele estava fazendo. E Jesus se agradou da resposta dela. Aquela ousadia dela mexeu com Jesus. E no mesmo instante em que ela dá essa resposta, eu estou aqui embaixo da mesa, com a sua cachorrinha de estimação, esperando cair uma migalha, e eu vou ficar até pegar uma migalha. Essa resposta dela mexeu com Jesus, e no mesmo instante a Bíblia diz que a filhinha dela foi curada. Diz o texto, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, naquele momento, a sua filha ficou sã. Feche teus olhos. Creia que a tua fé move o coração de Deus. A tua fé move o coração de Deus. Se tem algo que o Senhor quer encontrar no nosso coração, entre tantas coisas, é fé. É fé. Charles Spurgeon, pregando, ele disse assim, uma pequena fé levará a sua alma para o céu. Uma pequena fé levará a sua alma para o céu. Ok. Mas ele continua. Não pare numa pequena fé. Diante da tempestade, o que Jesus disse para aqueles homens ali, os discípulos, homens de pequena fé. E aí a resposta foi, aumenta a nossa fé então. Ok? Mas ele continua falando, Charles Spurgeon, ele fala assim, a sua pequena fé levará a sua alma para o céu. Mas aí ele fala assim, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Em outras palavras é assim, você não precisa experimentar o céu, viver o céu, só quando você for para o céu, é isso que ele está falando. Você pode experimentar porções generosas do céu aqui na terra, através de uma grande fé. E essa grande fé que essa mulher cananeia demonstrou, fez ela experimentar uma porção celestial na vida dela. Uma fé que cresce. Uma fé que nos faz viver experiências do céu de forma antecipada, aqui, em vida. É isso que nós desejamos. Então nós vamos adorar como ela adorou, nós vamos orar como ela orou e clamou. E nós vamos apresentar aos pés do Senhor Jesus aquilo que mais nos angustia. E nós precisamos fazer isso. Mas que Deus encontre no nosso coração a mesma fé que Ele encontrou no coração daquela mulher cananeia. Vamos adorar, vamos adorar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Abre o teu coração, rasga o teu coração diante do Senhor. Coloca para Ele
as suas angústias, suas aflições, suas necessidades, aquilo que você não suporta mais, aquilo que você não aguenta mais. Deus, eu não aguento mais isso. Vamos adorar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare teu nome. Teu nome é cura, só Ele pode. É poderoso, teu nome é vida. Ele vem sobre sua família. Cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Que a gente ouça de Jesus, assim como aquela mulher ouviu. Grande é a tua fé, igreja. Grande é a tua fé, igreja. Faça assim conforme tu queres. E desde aquele momento, o que você quis aconteça. Que a gente ouça isso de Jesus. Grande é a nossa fé. Uma fé que se alinha aos desejos de Jesus. Uma fé que converse com Jesus. Uma fé que esteja de acordo com o Cristo Jesus. Nos ajude, Jesus, a chegar a esse nível de fé, a essa maturidade espiritual. Que a gente continue crescendo em fé, aprendendo. Nós queremos deixar a meninice, nós queremos deixar de tomar leitinho espiritual, nós queremos alimento espiritual, Jesus.
Nós queremos mais de Ti. Nós queremos amadurecer no nosso relacionamento contigo, em fé, em maturidade, em presença. Que a gente continue te conhecendo e prosseguindo em te conhecer até que o Senhor venha, nos buscar, em nome do Senhor Jesus. Escuta cada oração que foi feita aqui, Jesus, cada clamor. Olha a sinceridade do nosso coração e nos abençoe. Que estejamos caminhando debaixo da Tua nuvem, conduzidos pela Tua presença, debaixo da Tua potente mão, poderosa mão. Que a gente esteja caminhando, Senhor, debaixo de Tuas asas, protegidos e guardados. É o que nós te pedimos. Guarda cada um aqui. Dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, uma semana de respostas. Que aqueles que estão no silêncio do Senhor, que esse silêncio seja quebrado pela voz do Senhor. Que o próprio Deus que começa um silêncio seja Ele que interrompa esse silêncio na sua vida. Que no nome de Jesus, cada um aqui ouça claramente a voz do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz. Bom domingo, boa semana, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Adorado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia.